Olha nós aqui de novo, como fazemos há 20 anos no ar, com esse programa que começou como Candelária Debate, lá atrás, com Everton, com Beni, depois foi surgindo outros apresentadores, até que caiu nessa mão aqui e, pessoalmente, estou há 2 décadas entrevistando as maiores personalidades desse estádio, que me honra muito, porque a gente sabe, eu digo isso ao nosso convidado, que um programa de televisão que não tem audiência não fica no ar tanto tempo. E hoje eu tenho o prazer de conversar aqui com um representante de uma das instituições que a gente pode definir como uma joia da democracia brasileira. É uma entidade respeitabilíssima, criada há décadas e décadas e que tem sido vital para a história do Brasil. Presidente da OAB de Rondônia, Elton Assis, muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui. A nossa OAB continua a joia da democracia, presidente? Sérgio, primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade, o convite para estar de volta aqui ao programa. E a nossa entidade, a Ordem dos Advogados do Brasil, continua firme, atenta à Constituição Federal, atenta à defesa da cidadania e cumprindo também essa missão de representar a advocacia brasileira. Nos últimos anos, a OAB tem eventualmente estado no centro do furacão. Há quem critique algumas das suas decisões e há quem aplauda algumas das decisões. Nesse bojo todo, o que o senhor acha que ficou para a opinião pública brasileira e para a própria OAB de aprendizado? Olha, a OAB, ela, por cumprir esse papel fundamental de defesa da cidadania, ela tem uma missão primeira, que é o defender a Constituição Federal, os preceitos constitucionais. Muitas vezes a defesa dos preceitos constitucionais, de todas as regras que estão lá estabelecidas, impõe que a ordem fale alguns temas, exponha algumas posições que muitas vezes são interpretadas de forma... não agrada a grande população, tá? Mas a ordem não pode fugir desse papel, mesmo que tenha que passar uma mensagem contra-majoritária. Antes de nós entrarmos em temas mais polêmicos, presidente, eu queria que o senhor fizesse um resumo de como está a nossa OAB de Rondônia, em que estágio nós estamos e aonde o senhor gostaria de vê-la. Olha, a nossa seccional, ela está se estruturando, já há algum tempo vem se estruturando, mas agora na nossa gestão a gente quer trabalhar mais que os serviços da ordem, que a presença da ordem toque na vida do advogado. Os serviços, o papel da OAB chegue ao advogado. E isso nós estamos fazendo com a interiorização dos serviços da ordem, estamos já planejando, já agora nesse primeiro semestre, uma grande caravana que no primeiro momento nós chamamos de Presidente Presente, mas agora nós mudamos esse nome para OAB Presente, ou seja, todos os serviços da ordem, todas as comissões estarem efetivamente no interior do Estado e levando situações importantes para a advocacia. E na sociedade, cumprindo com esse papel também. São muitos pontos que a ordem é demandada, em diversas situações, e a ordem tem dado a resposta adequada. Presidente, aqui em Rondônia, quantos advogados nós temos, como é que é? E na sua visão, eu sei que é fácil responder, mas também é complexo, a qualidade dos nossos profissionais em relação aos profissionais do outro país, do restante do país. Qual é a sua visão? Olha, hoje nós entregamos, eu tive a honra de entregar a credencial número 10.000. 10.000 hoje? 10.000. Nós entregamos a inscrição número 10.000. E parabéns. Nós temos aproximadamente em torno de 7.500 advogados ativos. E a qualidade da advocacia de Rondônia não perde para outros estados da federação. De qualquer forma, a ordem tem atuado constantemente para o aprimoramento da qualidade da advocacia de Rondônia. A nossa Escola Superior da Advocacia tem um trabalho constante nesse sentido, na educação continuada, para que o advogado possa se aprimorar e bem defender a sociedade. Porque nós exercemos, Sérgio, um munus público, uma função social. Nós representamos a cidadania e os jurisdicionados em temas extremamente importantes na vida dele. Então, temos que ter profissionais capacitados.
e a seccional de Rondônia, a advocacia de Rondônia tem estado preparada para fazer a defesa do jurisdicionado. O senhor teve uma espécie de premonição quando, logo que estourou o caso Brumadinho, a OAB de Rondônia recorreu aos órgãos públicos para pedir informações sobre as nossas barragens aqui, e dias depois uma delas estourou? Sim. Então, logo nós verificamos aquela situação lá em Brumadinho, chamou a atenção da diretoria da Ordem, o sentido de como estariam as barragens aqui no nosso estado de Rondônia. E tomamos a providência, encaminhamos ofícios à Agência Nacional de Águas, à Agência Nacional de Energia Elétrica, à SEDAM, cobrando um posicionamento de qual era a situação de segurança das nossas barragens. Inclusive, solicitamos que nos apresentassem os laudos periciais atualizados quanto à possibilidade de ter ou não algum rompimento de barragem. E isso nós só recebemos uma resposta da Agência Nacional de Águas, dizendo que não era da sua competência a fiscalização desse tipo de situação. As outras agências se mantiveram inertes. E qual foi a situação que ocorreu agora? Nós tivemos agora em Machadinho um rompimento de uma barragem. Graças a Deus não teve vítimas, mas muitos desabrigados, muitos isolados, e nós estamos cobrando uma posição das autoridades para que haja uma maior fiscalização com relação a esse tema das barragens. Nós temos, segundo levantamentos, 55 barragens no estado de Rondônia que estão elencadas como risco, ou de risco de potencial dano ambiental, ou de risco de rompimento. Então, é um caso grave, preocupante, e a Ordem está atuando nesse aspecto. Bom, um outro caso polêmico, complexo, é a questão dos ataques às mulheres, das mortes de mulheres, feminicídio, agressão. As mulheres estão vivendo dias de pânico. O que a OAB está fazendo, ou o que a OAB pode fazer para ajudar a diminuir essa situação? Olha, a OAB, juntamente com diversos segmentos da sociedade, o Estado, tem que adotar posturas concretas para diminuir essa realidade que nós estamos vendo no nosso país. A violência contra a mulher tem sido uma constante e os índices, por mais que as ações tenham sido efetivadas, têm aumentado. Então, é necessário que se façam, que se adotem posturas, ações afirmativas. A OAB não foge dessa regra, tem adotado e cumprido com a sua missão. Agora, recentemente, por exemplo, o Conselho Federal, juntamente com as seccionais, adotaram a postura de que aquele que se pretende se inscrever nos quadros da OAB, se ele tiver um histórico de violência contra a mulher, ele é considerado inidôneo para exercer a profissão da advocacia. Essa é uma medida, uma ação afirmativa para tentar diminuir essa realidade. Sérgio, ontem eu recebi a notícia de que uma colega nossa, advogada lá em Santa Catarina, atuante perante a Ordem, tá, foi vítima de feminicídio. Então, aqui em Rondônia, nós temos também índices alarmantes nesse aspecto. Então, é necessário que haja uma postura concreta por parte das autoridades e que envolva toda a sociedade civil organizada, no sentido de conscientizar e de punir esse tipo de crime. Só para você ter uma ideia geral desse tema também. Aqui nós temos a Delegacia da Mulher. A professora que sofreu um feminicídio aqui em Candeias do Jamari procurou a Delegacia da Mulher antes, mas a Delegacia da Mulher ela não funciona 24 horas. A OAB já está postulando, junto ao Estado de Rondônia, para que a Delegacia da Mulher aqui funcione 24 horas. A mulher tem a maior dificuldade hoje para ir apresentar denúncias na Delegacia da Mulher. Não há um local reservado para que ela possa fazer isso. Ela tem que falar isso na frente de todo mundo. Então, é necessário uma série de medidas por parte do Estado para diminuir e atender a mulher que sofre esse tipo de violência. Para vocês terem uma ideia, essa preocupação da OAB, a preocupação deve ser de toda a sociedade.
Rondônia é o quarto estado do Brasil em violência contra a mulher e é o terceiro em caso de estupro, que também é uma violência inominável, né, presidente? Sim. Presidente, um outro tema complexo que isso deixa os advogados de cabelos arrepiados. Essas operações policiais, prisões de autoridades, principalmente, em operações midiáticas, a OAB apoia, não apoia? Qual é a visão da OAB sobre isso? Olha, a OAB tem uma preocupação muito grande com relação a isso. Primeiramente, toda e qualquer operação, ela deve respeitar os princípios constitucionais. O devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório e, essencialmente, o princípio da presunção de inocência. Algumas operações que têm sido feitas e isso tem causado uma certa, algumas reflexões sobre isso, onde se prendem e muitas vezes logo em seguida já se solta e não se vê uma justificativa adequada para aquela prisão. Nós tivemos aí várias operações nesse sentido, então nós verificamos uma certa preocupação com relação a isso. Um exemplo disso, eu acho que a gente poderia abordar aqui agora, seria o Supremo Tribunal Federal proibiu as conduções coercitivas apenas para ouvir quem está sendo investigado. E o que está acontecendo? De alguma forma isso tem acontecido. Com essa proibição, algumas prisões têm sido efetuadas apenas com o intuito de ouvir essas pessoas. Isso viola a Constituição Federal, viola o sagrado direito de defesa e nós, a minha visão enquanto presidente de ordem, é contrária a esse tipo de situação. Nessa operação recente que houve aqui, Operação Pouso Forçado, que envolveu questões de saúde, um dos advogados de um dos réus protestou porque não teve acesso a sequer as denúncias feitas contra o seu cliente. Numa situação dessa, o que a OAB pode fazer? Olha, a OAB ela atende de imediato todos os advogados para que sejam respeitadas as suas prerrogativas. Sérgio, as prerrogativas, elas não são dos advogados especificamente, mas são do jurisdicionado, daquele que está exercendo o seu direito de defesa. Se o advogado não tem acesso ao inquérito policial, se o advogado não consegue exercer plenamente a sua função, quem sairá prejudicado é o jurisdicionado, é aquela pessoa que está se defendendo. E o direito de defesa é sagrado, está estabelecido na nossa Constituição Federal. E ele não vale só para essas operações, o direito de defesa tem que ser observado em todo e qualquer processo judicial. Muito bem. Olha só, quantos assuntos a gente tem. No segundo bloco, Dr. Elton Assis, nós vamos falar sobre questões ambientais, sobre decisões que de manhã são uma, à tarde são outras, em termos de judiciário. Qual é a visão da OAB de Rondônia sobre o nosso judiciário? Enfim, temas bons não nos faltam. Nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos já com o presidente da OAB de Rondônia.